Oi, pessoal! Então, hoje eu vim aqui, tá? Para ensinar para vocês operações com frações. O que seria operações de frações? Somar, multiplicar, subtrair e dividir frações. Que eu sei que para muitos alunos, né, vai tudo bem. Aí, a hora que aparece uma fração lá, o aluno trava. Mas, pessoal, agora não precisa mais se preocupar, tá? Que agora vai ser muito simples para vocês. Apareceu uma fração, tranquilo para resolver, tá bom? Só que eu não vou resolver do método tradicional. O que seria o método tradicional? Fazer o MMC, né? Encontra o MMC, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Não vai ser dessa maneira, tá bom? Vai ser pelo método Professora Su. Deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, o resumo é isso daqui. Tira um print aí da tela, tá? Disso daqui. Isso é o resumo da nossa aula. O que significa, pessoal? Significa que quando eu tiver uma soma de fração, eu vou fazer dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Um risquinho para baixo e um cruzado. Deixa eu mostrar para vocês o que significa isso, né? Mas tirar o print aqui? Tira o print, que agora vai ficar tranquilo para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que eu tenho aqui uma soma de fração assim. 2/3 mais 4/5. Como que eu vou resolver isso daqui? Lembra lá do método que eu falei para vocês? Ó, método Professora Su. O que significa isso, gente? Significa que, ó, você vai multiplicar os números de baixos. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 3 vezes 5, que vai dar 15. E agora eu vou fazer cruzado com os números, ou seja, eu vou pegar o 2 e eu vou multiplicar por 5. Então, 2 vezes 5, 10. Mas agora cruzou do outro lado, ou seja, 3 vezes 4, 12. Agora é só somar. 10 mais 12, 22, 15 avos. Simples assim, tá? Nada de ficar sofrendo mais, fazendo MMC, né? Todo aquele trabalho pra gente resolver soma de fração. Bem simples. Deixa eu fazer aqui com vocês mais uma soma de fração para ver se vocês aprenderam mesmo. Ó, utilizando o método Prof.Su. Como que vai ser então? Deixa eu colocar aqui mais uma fração pra gente somar, ó. 1/8 mais 2/3. Como que eu faço isso aplicando o método Prof.Su? Ó, vou multiplicar aqui os números de baixo, ou seja, 8 vezes 3, que vai ser 24. E agora? Agora eu cruzo, ó, cruza esse daqui primeiro, 1 vezes 3, 3, mais cruzou do outro lado, ou seja, 8 vezes 2, 16. Então, a soma aqui vai ser o quê? 16 mais 3, 19, 24 avos. Vamos agora, então, aprender a subtração? Pessoal, a subtração é o mesmo esquema, tá? Utilizando aqui, então, o método Prof.Su. Ó, a subtração da mesma maneira da soma. A única coisa que vai mudar é o sinal. Deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Se eu tiver aqui 4/3 menos 2/5, nada mais de fazer MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não. Método Prof.Su. Como que vai ser então? Vou multiplicar aqui embaixo, ó, 3 vezes 5, 15. Agora multiplicou cruzado, começa aqui em cima, ó, 4 vezes 5, 20. Aí copia o sinalzinho de menos, né? Menos 3 vezes 2, 6. Agora é só fazer a subtração aqui, ó, 20 menos 6, 14, 15 avos. Método bem tranquilo, bem suave. Deixa eu fazer mais uma aqui para vocês, pra gente memorizar aí, né? Se a gente aprendeu mesmo. Deixa eu colocar aqui uma outra fração. Vamos colocar essa daqui, ó. 2/7 menos 1/5.
Utilizando, então, o método Profisul. Como que vai ficar, pessoal? Vai ficar, ó, multiplica embaixo, tá? Seguindo a regrinha, olha aqui. A regrinha, multiplica embaixo. Então, 7 vezes 5, 35. Agora, cruzou, ó, primeiro esse daqui de cima. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 5 é 10. Menos, ok? O sinal de menos que tá aqui. Cruza do outro lado. 7 vezes 1, 7. Logo, então, 10 menos 7 é 3, 35 avos. Certinho? Agora, pessoal, mais uma operação. Agora a operação da divisão, tá? Divisão com fração. Como que é isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora o método ele muda, ó, lembra lá do resumo? Soma e subtração dessa maneira aqui que eu falei para vocês. Agora, e na divisão? Na divisão é só cruzar, tá? Não tem que multiplicar os números de baixo, só cruzando. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu colocar essa aqui, ó. 1/3 dividido por 4/5. Lembra o método Profisul? Qual que é da divisão? Divisão. O método Profisul é só cruzar. Simples assim. Só cruzar, tá bom? Então, como que vai ficar aqui, ó? Vai ficar isso aqui, ó. 1 vezes 5, 5. E embaixo, 3 vezes 4, 12. Ou seja, 5 dozeavos. Tá, pessoal? Sem sofrer, né, com as operações de frações agora, bem tranquilo. E se essa mesma fração aqui, só que ela tivesse de uma outra forma, ela tivesse assim, ó. Se ela aparecesse para vocês dessa maneira, 1/3 dividido por 4/5. Observa que é a mesma fração, ó. 1/3 dividido por 4/5. Ou eu escrevo ela, né, igual daquela uma que nós resolvemos, 1/3, coloco o sinalzinho aqui de divisão e coloco 4/5 e cruzo. Ou se não, pessoal, o método que eu chamo barrigão, barriguinha. O que é o método barrigão, barriguinha? Isso aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Barriguinha agora. 3 vezes 4, 12. Observa que dá o mesmo resultado. Ou fazendo pelo método Profisul, que é só cruzar, ou se não, o método barrigão, barriguinha. Correto? Então, ó, já vimos a soma, a subtração e a divisão. Agora, a última operação é a multiplicação, que é a mais fácil de todas, tá? Como que é, então, a multiplicação de fração? Deixa eu apagar aqui, já vou mostrar para vocês. Na multiplicação, pessoal, pelo método Sul, ele fala o seguinte, esses dois risquinhos aqui, não é? O que significa isso? Significa que eu vou multiplicar o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Simples assim, deixa lá, eu dar um modelo aqui para vocês. Um exemplo, né? 2/3 vezes 4/5. Vezes agora, na multiplicação, método Profisul, de cima pelo de cima, ou seja, 2 vezes 4, 8. E o de baixo pelo de baixo, né? Ó, Profisul aqui, 3 vezes 5, 15. Logo, essa multiplicação, 8/15. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Com esse método. Né? Então, esse método, ele ajuda muito quando você quer fazer uma coisa mais rápida, né? Não quer fazer todo aquele processo de MMC, né? Que o professor, normalmente, ele ensina na escola. Quer ser uma coisa mais rápida. Então, a gente pode optar por esse método aqui, esse resumo que eu fiz para vocês. Então, ó, não esqueçam de colocar esse resumo aqui, tá? Método Profisul no caderno, coloca aí um ladinho, né? Faz aí a soma, a subtração da mesma maneira, né? Ou seja, multiplica os de baixo e depois cruzado. Na multiplicação, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo e na divisão, cruzou. Ou se não, barrigão, barriguinha. Certo, pessoal? Se gostaram, dá um joinha aí.
compartilha com os amigos, tá? Se inscreve no meu canal que vai ter muita coisa boa aí também.